Fala galera, hoje meu vídeo vai ficar um pouquinho diferente aqui, como sempre eu tenho que dar uma improvisada para poder fazer ele quando eu não tô com os meus equipamentos aqui de segurar o telefone, então talvez de vez em quando vai dar uma mexidinha, mas antes feito do que não feito, né? Ou antes mal feito do que não feito também. A minha ideia é gravar um vídeo, então vou falar aqui um pouquinho segurando, vou voltar, enfim, o importante é eu deixar registrado aqui como foi meu dia. E hoje, na verdade, eu tenho duas coisas para falar, né? A primeira, hoje eu tive normalmente todas as aulas, terça-feira é meu dia mais comprido na escola, eu faço 4 aulas de física, isso significa 4 diferentes turmas e 2 de matemática. A gente tem um total de 7 aulas, então esse é o dia que eu dou 6 aulas aqui, tem um intervalo pequeno, onde hoje eu consegui também bastante montar um pouquinho mais das minhas aulas, deu tudo super certo. Bom, na minha primeira aula hoje eu apliquei um teste para a turma do 11º ano e eu não sei, a minha visão que eu tinha antes da escola aqui era de que tudo funcionava perfeitamente, não existia truques, como nós temos aí no Brasil também. E os truques que eu quero dizer são alunos colando. Pois é, hoje eu peguei um aluno colando no meu teste e eu tenho tolerância zero para cola. Tolerância zero é, assim que eu vi ele colando, eu já peguei a prova, o teste e falei, desculpa, mas é zero. E como sempre eles querem argumentar, não, mas eu não estava vendo, eu falo assim, desculpa, mas não me interessa. O que interessa para mim é o ato. O ato de tentar ludibriar o professor. É engraçado, né? E aí eu fiz esse raciocínio para poder conversar aqui. E quando o aluno ele está sendo testado por um teste ou por uma prova, o que a gente quer, ou pelo menos o meu ponto de vista é, eu não quero dar uma nota para o aluno. Não é essa a questão não é que eu queira dar e eles falam assim, você me deu 1, você me deu 2, você me deu 3, você me deu 10. Eu nunca dou nota, o professor nunca dá nota, o professor simplesmente faz uma troca do quanto foi feito pelo um certo ou determinado valor numérico ou letra, né? Muitas escolas também. E essa troca, ela é pré-estabelecida por uma correção ou por um gabarito, e aí vem, né, a matéria ou a disciplina do que é certo e do que é errado. E nem sempre, né, um exercício de matemática, por exemplo, eu não vou corrigir, eu jamais corrijo o resultado. Eu corrijo o caminho que ele fez para chegar naquele resultado. Porque muitas vezes, quando a gente dá uma nota zero para um aluno, onde ele errou o exercício, errou o resultado, mas acertou todo o caminho, isso para muitos alunos é muito desmotivador. Então, o que eu tento fazer, para mim, é muito mais importante um caminho bem feito e mesmo no final, às vezes, um resultado errado, do que o resultado no final certo e o caminho muito mal feito. E aí é isso que eu tento passar para os alunos, né? Então, essa troca. E quando o aluno tenta, por algum meio, né, colar, ou pelo menos ver como esse caminho é feito, sem que ele tenha estudado, eu não consigo ter a certeza se ele realmente assimilou o conteúdo que foi passado, se ele realmente aprendeu. E aí é claro que a gente pode entrar naquela discussão, mas isso é importante, né? Às vezes eles aprendem tantas coisas. Essa não é a questão também, essa não é a discussão aqui, né? A partir do momento que eu cobro algo na prova que eles previamente aprenderam, eu quero ver o quanto é que eles conseguem me dar como feedback do que foi aprendido. Porque, queira ou não, a gente é provado, né? Todos nós somos provados quando nós temos que mostrar algo para alguém. E isso a gente vai fazer em todos os nossos trabalhos, né? Não importa como a gente trabalha ou o que a gente faça na nossa vida, nós teremos que constantemente mostrar ou provar algo para alguém. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, eu preciso, de certa forma, mostrar que os meus alunos estão aprendendo. E como é que eu faço que os meus alunos estão aprendendo? Eu tenho meios de verificar isso, aplicando as provas. É que esse exemplo meu aqui ele é muito direto, né? Mas vamos pegar alguém numa empresa, então, né? Ou um funcionário numa empresa. Ele precisa dar resultados para a empresa. E dar resultados é simplesmente, de novo, fazer essa troca. A troca do trabalho, da tarefa que ele vai exercer durante o dia, pelo salário que ele vai receber no final do mês. E essa troca, às vezes, ela é mais valorizada ou menos valorizada, depende do quão bem você faz ou do quão complexas são as atividades.
E às vezes você pode falar assim, mas eu não quero receber uma nota pelo que eu faço no meu trabalho, ou os alunos não vão receber uma nota. Não, eles vão receber a grana. E a nota que ele recebe na escola é uma forma de mostrar para eles que eles vão ser por toda a vida deles cobrados, se eles vão usar determinado assunto de matemática ou não. Isso é muito difícil saber. Os alunos me perguntam, mas quando que eu vou usar? Você já usou isso alguma vez na sua vida? Eu falo assim, eu uso todo dia para trabalhar, para ensinar. Mas porque você é professor. Mas eu não sabia que eu ia ser professor lá atrás, né? Claro que eu tinha uma ideia, gostaria, tudo, mas eu fazia também essa pergunta. E nós que somos mais velhos, vamos trazer isso para eles. Então, essa nota, né, dada para os alunos assim, de novo aqui, né, a palavra não é dada, mas essa nota trocada pelo que eles fazem, mostra o quanto eles estão aprendendo. E quando um aluno cola, então, por isso que eu tenho a tolerância zero com essa questão de colar numa prova, né? Eu não consigo aceitar que um aluno tá ali, tipo, ele não estudou, diferente dos outros que estudaram, se esforçaram, né, tipo, deram bastante tempo da vida deles para aprender determinado assunto e às vezes vão ter uma nota menor do que aquele que né, tá arrumando algum meio. É claro que eu não consigo observar e pegar todas as pessoas colando. É claro que isso sempre vai acontecer, uma hora ou outra eles vão conseguir enganar o professor. Mas é aí, né? Aí vai de cada um, a vida de cada um. Depois pode ser que, né? Também não dá para ficar prevendo aqui o que eles vão fazer ou não vão fazer. Mas eu acho que o ato não é algo assim que é legal, e a gente precisa também passar para eles que toda nota ela é trocada, né? Então ela é trocada pelo esse gabarito, se você fez o que o gabarito espera, como é a resolução do exercício, você pensou, raciocinou e escreveu aquilo que se espera, você vai ter em troca uma boa nota, e aí, é claro, isso vai constar depois no final, no seu currículo, no boletim, blá, blá. Bom, enfim. Esse é o primeiro tema que eu queria conversar hoje, que me aconteceu aqui na escola, então eu percebi, né? E aí eu falei, bom, é legal para gravar no vídeo. E o segundo hoje foi improvisação. Meu Deus, de novo, né? Às vezes eu também, aí foi uma falha minha, talvez de não ter percebido, teve um e-mail que talvez estavam falando que os alunos iam fazer hoje e eu vim despreparado para isso, né? Não me preparei, então preparei a aula para eles. Quando eu cheguei, os alunos não estavam na escola, ou somente 5 alunos da turma de 20 estavam na escola. E aí eu falei, bom, eu tenho duas opções, deixar eles sem fazer nada, que não é legal. Eu acho que a gente pode usar a hora para aprendizado e fazer outras coisas extras, e foi o que eu fiz. Eu falei assim, tá, vamos improvisar. Não é o que eu queria passar, mas o livro sempre tem atividades extras. Todo livro, todo material didático tem atividades extras. E aí fica a dica aqui para vocês, professores. Procurem essa atividade extra e não precisa pensar muito. O que eu fiz para os alunos hoje? 45 minutos. Vocês vão ler o texto e vão resumir o texto com as palavras de vocês. Vocês terão tempo para fazer isso. E aí, a princípio, eles, mas isso é chato. Tudo bem, gente, mas vocês precisam saber olhar uma informação num texto, extrair essa informação e colocar no papel. E aí, depois, no final, eu fiz uma discussão pegando alguns exemplos dos alunos e lendo, né? Em voz alta, claro que os que aceitaram que eu fizesse isso. E aí alguns colocaram só pequenas palavras, outros escreveram frases. E aí eu falei, galera, tá vendo? Isso daqui é importante porque a partir daqui, primeiro, você lembra o que você leu, porque você está escrevendo também, então são 2 meios de observar só ativo, né? Escrever, na verdade, um meio ativo. E quando eu leio aqui, você observa o que eu estou falando do seu texto, você o professor está lendo o meu também, eu coloquei isso, não coloquei aquilo que o colega colocou. Então, é uma forma também deles conseguirem adquirir mais esse conteúdo. Então, foi isso que eu fiz hoje, né, essa improvisaçãozinha aí, que basicamente, claro, né, a gente pode ter milhões de outras formas, mas fica a dica aí, né? Tenta evitar, às vezes, deixar os seus alunos sem fazerem nada. Peça um pequeno texto, pode ser um texto de qualquer coisa. Hoje foi naturalmente voltado para a área de física e estava dentro do conteúdo para eles, né, aprimorarem mais. Mas acho que é sempre válido na escola que eles cada vez mais leiam e interpretem o que eles estão lendo. A gente tem essa... quem não escutou como é que é? Analfabeto que sabe ler, né? Que é aquele que lê e não entende o que está lendo. Então, esse exercício também é muito importante para a aula de matemática, para a aula de física, principalmente depois com os exercícios onde eles têm que extrair as informações do texto e montar os cálculos matemáticos. Bom, terça-feira já, agora vamos que vamos, amanhã metade da semana e assim vai. Até mais!